Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade na nossa disciplina de obstetrícia. O assunto de hoje vai ser desenvolvimento fetal. Então a gente vai ver todas as etapas que esse bebê vai passar, desde a fase embrionária até o final da gestação, tá? Da fase fetal. Olha só, primeiro de tudo, a gente deve saber o que é idade gestacional e calcular datas prováveis do parto, tá? Então, a data provável do parto é uma estimativa rápida da provável data do parto e ela pode ser feita fazendo uma continha simples, tá, pessoal? Então, soma-se 7 dias, a data da última menstruação e subtrai-se 3 meses. Por exemplo, se a data da última menstruação foi 5 de julho, a data provável do parto será 5 de julho, menos 3 meses, mais 7 dias, tá? Então, vamos lá. Julho menos 3 meses dá abril. E 5 mais 7, 12, tá? Então, a data provável do parto será 12 de abril do ano seguinte. Esse cálculo ele foi denominado, tá, como regra de Naegeli. E muitas gestantes elas são submetidas a ultrassom no primeiro ou no início do segundo trimestre, para confirmar aí a idade gestacional. Nesses casos, a estimativa ultrassonográfica, em geral, é poucos dias maior do que a determinada pela data da última menstruação. Então, ela sofre, tá? Pode sofrer algum tipo de alteração, tá? Aí entre o cálculo da data provável do parto, que a gente chama de DPP, e na data da última sonografia. Olha só, aqui eu estou especificando para vocês essa regra de Naegeli, tá? Então, nos meses de janeiro, fevereiro e março, tá? A gente vai pegar a data da última menstruação. Se essa menstruação foi em janeiro, fevereiro ou março, a gente soma o dia do dia, a gente soma mais 7. O mês, a gente vai somar mais 9, tá? Se forem esses 3 meses. E continua o mesmo ano. Porém, se for de abril a dezembro, a gente continua somando 7 dias ao dia da menstruação. 3 meses a gente vai subtrair, tá? E vai se acrescentar um ano. Tudo bem? Olha só. Eu trouxe mais especificadinho aqui para vocês, para não ficar nenhum tipo de dúvida. A idade gestacional a gente vai calcular a partir da data da última menstruação, como eu já falei para vocês. Tá? Então, vão se passar cerca de 280 dias ou 40 semanas aí, em média, entre o primeiro dia da última menstruação até o nascimento da criança, tá? Que vai corresponder a 9 meses. O cálculo da idade gestacional, tá? A gente chama de IG, quando a data da última menstruação ela é conhecida, ela é feita dessa forma que eu falei para vocês. Tá? Então, a gente vai usar o calendário e vai somar o número de dias do intervalo entre a DUM e a data da consulta, tá? Então, esse aí vai ser o resultado em semanas, tá? Então, a gente está calculando aí idade gestacional, tá? Olha só, aqui anteriormente, a gente estava calculando a data provável do parto, tá? Então, eu vou dar aí para vocês um exemplo. A data da última menstruação, ela foi... deixa eu ver aqui... 25 de janeiro de 2020. Então, vamos calcular, pessoal. Desse dia 20, a gente vai acrescer quantos dias? Acrescentar 7 dias. Então, 7. Se foi dia 25, a gente vai acrescentar 7. Tá? Janeiro tem quantos dias, pessoal? 31, tá? Então, vamos lá. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 1, tá? A gente vai parar no 1, é o 7º dia, tá? Então, vai ser dia 1. Janeiro mais 9 vai dar que mês?
outubro, tá? Vai ficar 1º de outubro de 2020. Compreenderam? Vamos dar outro exemplo. Minha última menstruação foi dia 15 de maio de 2020. Então, qual vai ser a data provável desse meu parto? Foi dia 15, então a gente acrescenta mais 7 dias, que vai estar dia 22. Se for em maio, a gente vai diminuir 3 meses. Então, volta abril, volta março, volta fevereiro. Vai ficar o quê? Janeiro. Tá? Então, vai ficar dia 22 de janeiro. Vai ser desse ano? Não. Acrescenta-se mais um ano. Então, fica 22 de janeiro de 2021. Vocês estão conseguindo compreender? Olha só. E aí, a gente já conhece a data provável do parto e a gente vai calcular a idade gestacional, tá? Para calcular essa idade gestacional, a gente precisa de um calendário, tá, pessoal? Então, a gente vai pegar a data da última menstruação, tá? Que eu botei aí o exemplo, que foi dia 23 de fevereiro de 2017. E a gente vai contar até o dia atual, tá? E o dia atual aí tá constando como dia 25 de junho de 2017. Então, com o calendário, tá? Vocês vão contar os dias entre a data da última menstruação e a data da consulta atual. Então, pega o calendário e conta quantos dias tem. Certo? Contou quantos dias tem? No meu caso aqui, deu 122. Então, 122 dias, a gente vai dividir por quê? Por quanto? Por 7, porque 7 é a quantidade de dias que a gente tem em uma semana. Então, aí, no caso, daria 17,4, que vai dar 17 semanas, tá? Então, conta-se os dias entre a data da última menstruação até o dia atual, tá? Deu a quantidade de dias, a gente vai dividir por 7. 7 é o quê, pessoal? A quantidade de dias que tem em uma semana, tá? Então, vai dar o resultado em semanas. Isso quando a gente conhece a DUM, tá? Que é a data da última menstruação. E quando a gente não conhece a DUM, professora, como é que a gente faz? A gente vai perguntar a essa gestante se ela sabe se foi no começo, meio ou fim do mês, tá? Então, se foi no início do mês, a gente vai considerar o dia 5. Se for meio, a gente considera o dia 15. E se ela disser, foi no finalzinho do mês, a gente considera dia 25, tudo bem? Então, assim, a mulher ela não sabe o dia certo, mas aí ela diz que menstruou no início do mês de abril de 2017. Então, a gente vai considerar a DUM dela dia 5 de abril de 2017, tá? E a data da consulta, dia 25 de junho também, do mesmo ano. Tá? Então, o intervalo de dias entre a data da última menstruação e o dia da consulta atual vão contar 81 dias, tá? Então, 81 dividido por 7 vai dar 11,57 e a gente vai arredondar para 12 semanas de gestação. Vocês estão conseguindo compreender esses cálculos, pessoal? Caso vocês não consigam, entrem em contato comigo, tá? Para eu explicar para vocês de forma individual, tudo bem? Olha só. E aí, pessoal, aconteceu a fecundação, como a gente já viu na última aula, tá? Esse zigoto começou a se clivar, ou seja, começou a se multiplicar e se implantou no útero, tá? O nome dessa implantação do zigoto, tá? No útero, a gente chama de quê, pessoal? De nidação, tá? Então, o período pré-natal, ele passa por 3 fases, tá? Primeiro de todos vai ser o período pré-natal. Esse período vai ser chamado de pré-natal e o primeiro vai ser a fase germinativa, tá, pessoal? Então, essa fase germinativa, ela vai durar até 2 semanas. Nessa fase, ocorre a divisão e implantação do zigoto na parede do útero, que a gente chama de nidação, tá?
Posterior, a gente vai ter a fase embrionária. A fase embrionária, ela vai ser até as 8 semanas, tá? E é nessa fase, pessoal, que vai ocorrer a formação dos órgãos e dos principais sistemas corporais. Então, ela é um período crítico, tá? Então, a gente tem que ter o maior cuidado ali durante esse período da gestação, tá? E por último, pessoal, vai ser a fase fetal. A fase fetal, ela vai compreender a partir da 9ª semana, ou seja, acabou a 8ª semana, então a gente já começa a compreender o período fetal, tá? E aí vai ser até o nascimento, e aí ele vai começar a surgir e funcionar todas as estruturas corporais, tá? Olha só. A primeira semana é o que, pessoal? Período embrionário, tá? O crescimento dentro do útero, ele vai ser muito pequenininho, tá? Ainda vai ser um agrupamento de células, pessoal. Vai ser só células ali, tá? Nessa primeirinha semana. E essas células vão crescendo de forma muito rápida, tá? Então, todo dia acontece ali uma clivagem, ou seja, ela dobra de tamanho, tá? Então, se um dia ela tem 2, no outro ela tem 4, no outro tem 16, e assim tem 8, 16 e assim sucessivamente, tá? No momento, tá? Nessa primeira semana, o feto, o embrião, tá? Ele é do tamanho da cabeça de um alfinete. Ele seria visível a olho nu, tá? Caso a gente pudesse olhar para ele, tá? Mas imagina aí uma cabecinha de um alfinete, o quão pequeno seria, tá? É só um agrupamento de células, podemos assim dizer. Então, aqui, ó, eu tô mostrando para vocês o que acontece nessa primeira semana. Então, a gente tem o zigoto e ele vai começar a se clivar, tá? O zigoto nada mais é do que a junção do óvulo com o espermatozoide, tá? Juntou esses dois sistemas, tá? Houve essa fusão de carga genética, ele vai começar a se dividir, tá? Então, desse zigoto vai se transformar em 2 células, vai clivar, tá? Vai se transformar em 4, vai clivar novamente, vai se multiplicar para 8, e aqui, ó, já 16, a gente já chama de mórula, tá? Então, aqui, ó, zigoto, onde vai haver a junção para formar uma célula. Nesse período aqui, tá? A gente vai chamar de blastômero, tá? E esse blastômero, que a gente pode também estar chamando de blastocisto, ele vai se implantar aqui no útero. Tá? Aqui é a anidação, que foi o assunto da aula passada. Então, a anidação nada mais é que essa multiplicação, tá? Até esse blastocisto chegar aqui no útero e se implantar, tá? Aí, ó, na segunda semana de gestação, a placenta, que tem função muito importante na produção de hormônios, tá? E transporte de oxigênio e nutrientes, que a gente também já viu na aula passada, quais as funções da placenta, ela está se formando, tá? E as redes vasculares que contêm o sangue materno, elas estão começando a se estabelecer, ou seja, esse processo de produção hormonal, de estar transportando oxigênio e nutrientes, vai acontecer a partir da segunda semana. Então, a mãe já começa a estar mandando ali nutrientes para o embrião. Na segunda semana também vai começar o processo de neurulação, tá? Que é a formação, pessoal, do tubo neural, tá? Então, aquele apanhado de células que a gente viu, ele vai se tornar esse tubo neural aqui, tá? O tubo neural, pessoal, ela é uma estrutura que vai dar origem ao cérebro e à medula espinhal, tá? Então, durante a gestação, o tubo neural, ele dá origem a vários processos, tá? Ele vai começar a dar origem a vários processos, certo? Mas o principal aí é o que, pessoal? Cérebro, tá? E medula espinhal. Não se esqueçam disso. A partir da terceira semana, tá? Começa a se formar o quê? Sistema nervoso central, músculos e formação de ossos, tá? Eles começam a tomar forma. A cavidade cardíaca
também está começando ali a se formar. Nesse período, também, o esqueleto, ele está começando a ser formado, tá, pessoal? Então, aqui, ó, a gente pode estar observando essas estruturas começando a se formar, tá? Então, aqui, ó, tubozinho neural, tá? Onde vai dar origem ao cérebro e a medula, tá? Então, ele vai começar a tomar forma. A partir da quarta semana, vocês podem ver que ele já mudou bastante, tá? Ó, sacozinho aqui, ó, do coração, tá? Então, ele começa a ficar mais sensível, tá? A fatores que podem interferir em seu desenvolvimento. Grande parte, pessoal, das malformações, elas vão se originar nesse período, tá? Órgãos como rins, fígado e intestino, eles também passam a ser formados, tá? E aí o tamanho desse feto, desse embrião, perdão, ele será de 2 a 4 milímetros aproximadamente. Então, imagina aí 4 milímetros o quão pequeno é, tá? Olha só, então começa a se formar aqui, ó, o coraçãozinho dele vai começar a bater, tá? Aqui, ó, o brotinho do braço vai começar a se formar, certo? E ele vai ficar nessa forminha de girino mesmo. E a partir da quinta semana, pessoal, que a gente já está entrando aí no segundo mês, a glândula pituitária e fibras musculares também estão crescendo, tá? Essa glândula pituitária, ela tem a função de regular o trabalho das glândulas suprarrenal e tireoide, testículos e ovários, tá? Produzir hormônios também como prolactina para amamentação e hormônio do crescimento, hormônio antidiurético e ocitocina, tá? Então, essa glândula pituitária a gente também pode estar chamando de hipófise, tá, pessoal? Então, essa hipófise, ela vai fazer o quê? Ela vai regular o trabalho de glândulas, tá? Então, é como se ela fornecesse os hormônios para o nosso organismo, tá? Como hormônios para tireoide, testículos, hormônios ovarianos, tá? Prolactina para amamentação, tudo bem? Ainda não dá para ser facilmente ouvido, mas o coração, que agora já se dividiu em dois lados, está batendo aí em torno de 150 batimentos por minuto. O pâncreas, ele também já está presente e seus primeiros movimentos começam a ocorrer, tá? Porém, é muito difícil ainda da mãe sentir esses movimentos, tá? Mas o bebê, ele já se movimenta sim. E ao final da semana, ele vai ter crescido e vai ter alcançado aí em torno de 11 a 13 milímetros. Na sexta semana, a pele do feto ela é bem fininha, pessoal, tá? Então, a gente consegue observar as cavidades internas, tá? Suas veias são claramente visíveis. As orelhas, elas continuam se desenvolvendo bem como o ouvido. E ele já chegou aí a 20 milímetros, ou seja, cerca de 2 centímetros. Então, aqui, ó, a gente vai ter as cavidades oral, tá? E nasal. Ó, aqui a gente vai ter já a formação do olhinho, da orelha e o pé. Aqui a gente já vai ter isso tudo nessa semana, tá, pessoal? A formação dos lábios. O olho ele vai começar a estar se desenvolvendo, olho e ouvido, tá, pessoal? O ouvido, tá? E as orelhas, eles vão continuar se desenvolvendo. Então, o ouvido interno e a orelha, tá? Eles continuam se desenvolver e vão surgir os primeiros raios digitais, ou seja, os dedinhos dele vão começar a tomar forma, tá? E o desenvolvimento da orelha ele vai continuar. Na sétima semana, seus órgãos, músculos e nervos já estão começando a funcionar. As pálpebras, elas já estão quase cobrindo os olhos, porque até então eles ficaram descobertos, tá? Então, as pálpebras, elas estão começando a se formar para cobrir esse olho. Suas orelhas já estão evidentes e bem formadas, porém elas ainda continuam baixas, tá? Ainda não é possível saber o sexo, pois o órgão genital feminino e masculino ainda são muito similares, tá? Praticamente iguais. E o tamanho ficaria
tá? Entre 22 e 30 milímetros, ou seja, quase ali 3 centímetros. Olha só. Aqui a gente vai ter a pálpebra se formando para cobrir esse olho, tá? Aqui, ó, ele formadinho dentro do útero materno. Então, a gente vai ter a cavidade uterina, o córeo, tá? Que é a proteção mais externa, o saco amniótico. Aqui a gente vai ter a placenta, ó, e o cordão umbilical. Aqui, como eu falei, tá? É a membrana urogenital, pessoal. Não tem como a gente tá diferenciando se é homem ou mulher aqui nessa fase, tá? É tudo muito igual, olha só. É uma membrana, então vai ter o tubérculo, uma membrana urogenital e a membrana anal. Então, é uma coisa só, praticamente, tá? Então, não tem como a gente tá diferenciando. E já na 8ª semana, tá? Vai terminar aí, então, o período embrionário, tá? E o tamanho, ele vai variar entre 31 e 42 centímetros. Então, ele já tá aí bem maior. A partir dessa semana, a gente pode medir quanto o bebê está pesando, tá? Que é por volta de 5 gramas. Nesse período, o embrião já é extremamente sensível ao seu ambiente. E o mínimo de descuido poderia prejudicar o seu desenvolvimento. A maioria das malformações congênitas, elas ocorrem antes do final da 10ª semana gestacional, tá, pessoal? Então, o máximo cuidado que a gente pode ter aí com as gestantes, a gente vai tomar nesse primeiro trimestre, porque é onde vão acontecer as malformações genéticas, tá? As percas, tá? Os abortos. Então, a gente tem que ter o maior cuidado. Descolamento de placenta, tudo isso ocorre bastante no primeiro trimestre. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode observar, nesse embrião, que os olhos e orelhas já estão bem formadinhos, nariz também a gente já consegue observar, dedos da mão e dos pés. Ele vai ficar aí com uma testinha bem grandinha, tá? Como a gente pode ver, vai ficar bem textudão. E a genitália, ela vai começar a se diferenciar. Mas a gente ainda não tem certeza do que é homem ou do que é mulher. Vocês estão vendo que ele tá bem igualzinho na 7ª semana. Olha só, vai começar a formar aqui, ó, punho, cotovelo, vai começar a se diferenciar, tá, pessoal? E aquela cauda feinha, ela é perdida, então ele começa a tomar mais aí forma de feto, tá? Perde aquele formato de girino. Certo, pessoal? Vocês compreenderam até agora esse desenvolvimento embrionário, pessoal? Vocês estão conseguindo compreender? Olha só, vamos dar continuidade, tá? Na 9ª semana, a gente vai perceber o quê? As unhas. As unhas, elas vão começar a aparecer, gente, tá? E o tamanho do feto, tá? E já é feto, ele vai começar a crescer mais, então ele já vai estar aí com 44 a 60 milímetros. E o seu peso, ele vai estar em torno de 8 gramas. As genitálias estão começando a se distinguir, tá? E nas próximas 3 semanas, esse processo já terá terminado. Então, olha só, a fase ideal para a gente descobrir o sexo do bebê seria ali em torno das 12, 14 semanas, tá? Porque essa genitália, ela já conseguiu se distinguir entre homem e mulher, tá? Vocês vão ver aqui que ainda é muito parecido, tá? Então, aqui a gente já vê olho, punho, orelha, joelho, dedos do pé. Olha só como ele tá mais com o formato humano. Aqui a gente vê a placenta se desenvolvendo também. Vocês estão vendo que conforme o bebê vai crescendo, a placenta também vai crescendo, tá, pessoal? E aqui, ó, a genitália, tá? A genitália masculina e a feminina. Na masculina, a gente começa a ver aqui, ó, o lábio escrotal, que vai dar formação ao quê, pessoal? O escroto, aos testículos, tá? O períneo e a prega urogenital e o falo. Na feminina, vocês estão vendo que ela fica mais proeminente para a parte superior, tá? Então, vai ter o falo, a prega urogenital, a prega labioescrotal, tá? Que vai dar a formação aos lábios, tá? Genitais, aos lábios vaginais,
tá? E aqui o períneo, tá? Então, vocês estão vendo que ele começa a se diferenciar. O masculino, ele vai fazendo uma forma descendente e a feminina vai ascendendo. Então, a gente já pode começar a distinguir. Na 10ª semana, são poucas novidades que acontecem, tá? As estruturas, elas que foram formadas nas semanas anteriores, elas estão crescendo e tomando forma. Então, ele começa a se desenvolver mais. E seu tamanho, ele vai estar por volta ali de 61 milímetros e o seu peso vai estar em torno de 8 a 14 gramas, tá? Então, aqui, ó, as orelhas, elas vão estar ainda mais baixas que o normal. Ele vai estar textudinho ainda. Olha só. E vocês viram que na 9ª semana ela estava bem no começo da formação. E na 10ª semana a gente já consegue ver um desenvolvimento aí da genitália. Olha só. O feminino está começando a formar os lábios, certo? Ó, o lábio menor, o lábio maior, clítoris, tá? E do homem a gente já consegue ver aqui, ó, formaçãozinha da glande do pênis, saco uretral e o escroto, tá? Então a gente já consegue aí tá diferenciando essas duas genitálias. Tudo bem, pessoal? No 2º trimestre ainda, por volta da 14ª semana, o tamanho vai ser de 11,4 centímetros da cabeça aos pés. E ele vai estar pesando aí por volta de 45 gramas. A mãe, ela vai começar a sentir alguns movimentos do feto, mas o feto ele já se movimenta desde lá atrás, tá? Então, ele não começou a se movimentar agora. Porém, como ele vai estar maior, é mais provável que a mãe comece a sentir ele se mexendo nesse momento, certo? Por volta aí da 14ª semana. Ele vai começar a fazer expressões, né? Como piscar os olhinhos, franzir a testa, tá? Então, ele vai começar a esboçar reações. Os órgãos respiratórios, eles já estão formados, tá? Porém, eles não funcionam ainda. Eles estão formadinhos e eles vão começar a se maturar, ou seja, se desenvolver, tá? Ficar lá se desenvolvendo, até conseguir manter a ventilação necessária e oxigenação necessária na vida extrauterina, tá? Vai ter início aí também a genitália externa, ela já vai estar aí quase que 100% formada. As impressões digitais também, tá? Vão estar formadas. Sistema excretor e todos os grandes sistemas, eles vão estar formados aí nesse 2º trimestre. Por volta da 20ª semana, um ultrassom pode facilmente identificar o sexo, porque a genitália ela já vai estar totalmente formada, tá? Mas a partir da 14ª a gente já consegue ver sim. Se for uma menina, ela já vai ter mais de 6 milhões, pessoal, de óvulos em seus ovários. Mas até o nascimento, essa quantidade vai ter diminuído mais ou menos em 1/6 dessa porção. Depois de 22 semanas, o peso quase em torno de 450 gramas e vai estar medindo ali por volta de 26 centímetros da cabeça aos pés, então ele já vai estar bem grandinho. Ainda no 4º mês, o feto vai ter maior movimentação, tá? Esqueleto, ele vai estar em formação e vai estar se formando também o vernix caseoso, tá? O que seria esse vernix, pessoal? O vernix, ela é uma substância esbranquiçada e gordurosa, tá? Que tem uma textura parecida com a do queijo ou da cera, que recobre a pele dos recém-nascidos. Então, aquela pastazinha amarela que a gente consegue observar nos recém-nascidos. Esse vernix, ele é composto por água, lipídios e proteínas. E ele começa a ser produzido ali durante esse 4º mês. Ele vai começar a ser produzido, tá? A função do vernix, pessoal, é formar uma capa protetora na pele do bebê, tá? Protegendo do líquido amniótico e fornecendo o fortalecimento, tá? Permitindo o fortalecimento desse feto. Após o nascimento, essa pasta, esse creme branco vai lubrificar e hidratar a pele, além de ajudar na regulação da temperatura do bebê, tá? Diminuir a descamação e o risco de infecções bacterianas também. Então, o vernix caseoso é de extrema importância. Entre as semanas 24 e 28, o bebê vai estar no seu pico de atividade.
Agora ele vai estar bem mais sensível ao ambiente e ele pode responder ao toque e também pode se ajustar com barulhos. Então, chegou nessa fase, tá, pessoal? Então, ele vai conseguir reagir a estímulos externos, a conversas. Você está conversando ali com ele já vai começar a diferenciar a sua voz, vozes externas, barulhos. Ele pode também se assustar, tá? No 5º mês, ele vai ter lanugo, tá? E cabelos, as células dele vão estar se renovando e o coração dele vai estar ali batendo a 120, 160 por hora, certo? E a placenta vai estar ali ocupando mais ou menos 50%, tá? Do útero, certo? Olha só. O lanugo, pessoal, ele é uma penugem, tá? A gente pode chamar de lanugem também. E é uns pelinhos que vão cobrir todo o corpo durante a vida intrauterina, exceto lábios, palmas da mão, solas do pé e genitália. O lanugo, ele vai atuar na produção e na fixação do vernix, tá? Então, ele vai ali agir juntamente com o vernix. Tudo bem? Ele vai estar impermeabilizando ali a pele do bebê e formando uma barreira antibacteriana junto com o lanugo. Certo? No 6º mês, a pele dele se encontra vermelha e enrugada e os dentes, eles já começam a formar dentina, tá? Que são ali as células que vão formar o dente, o corpo do dente. Tá? Vai ter cobertura caseosa abundante, reflexos vigorosos e mecônio no intestino, tá? O fim do 2º trimestre vem na 28ª semana e o bebê agora vai estar medindo 33 centímetros e pesando 700 gramas.